Boa noite. Domingo 5 de dezembro de 2021 e assim começamos a informar o país e outras partes do mundo. Lutero Simango foi eleito na madrugada deste domingo para o cargo do presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, em sucessão ao David Simango. De acordo com o jornal Notícias, os delegados que participam do 3º Congresso do Movimento Democrático de Moçambique, que decorre na cidade da Beira, elegeram na manhã deste domingo Lutero Simango para dirigir o partido nos próximos tempos. Simango venceu a corrida à presidência do MDM com cerca de 88% dos votos, contra cerca de 10% de votos para Silvério Rungwane, que ficou em segundo lugar. José Manuel decidiu retirar-se da corrida. O porta-voz do CERNAP diz que os acidentes ocorridos recentemente envolvendo as viaturas do CERNAP foi devido ao excesso de velocidade e circulação em contramão. Nos dias 17 e 18 de novembro, os carros pertencentes aos Serviços Nacionais Penitenciários envolveram-se no acidente em circunstâncias diferentes. O primeiro foi do tipo choque entre viaturas e capotamento envolvendo a viatura celular que ocorreu nas avenidas João Quixissano e Milagre Mabote. E o segundo acidente foi entre carros que envolveu uma viatura de escolta na Avenida Eduardo Mondlane, tendo resultado em danos materiais. E o porta-voz do CERNAP, Clemente Intsa Samuel, avança as causas do acidente. Com vista ao apuramento das causas destes acidentes, foi criada uma comissão de inquérito, a qual apurou que houve inobservância das regras de trânsito por parte dos nossos condutores. Em face destas ocorrências e com vista a evitar situações similares, os agentes envolvidos foram suspensos e estão em curso competentes processos disciplinares. O presidente do Conselho Nacional do Voluntariado disse estar satisfeito com o trabalho e empenho dos voluntários a nível nacional. O presidente falava nas cerimônias alusivas ao Dia Internacional do Voluntariado, que decorre hoje na Praça dos Heróis Moçambicanos. Uma coroa de flores foi depositada na manhã deste domingo pelo presidente nacional do voluntariado, Osvaldo Mauai, na Praça dos Heróis Moçambicanos, alusivo ao Dia Internacional do Voluntariado. Para este ano, o lema da cerimônia foi "Voluntarie-se agora pelo nosso futuro comum". Mauai, em sua intervenção, disse que o Conselho Nacional dos Voluntariados alberga vários voluntários a nível nacional, alguns dentro das organizações não governamentais e outros não. Como Conselho Nacional do Voluntariado, ficamos satisfeitos com aquilo que os voluntários e as organizações promotoras do voluntariado têm estado a desenvolver em todo o país. Quantos são os voluntários no país? Nós temos várias categorias do trabalho. Existem voluntários que estão dentro das organizações e há um estudo que apontava que até 2018 Moçambique teria cerca de 300 mil voluntários ligados às organizações. Mas o voluntariado não espera necessariamente a pessoa estar dentro de uma organização para fazer um trabalho voluntário. É eu, ao sair daqui, encontrar crianças a tentarem fazer um exercício, por exemplo, da escola que não conseguem, entender que eu posso dar a minha assistência, posso dar o meu apoio de forma voluntária, aquela criança não vai me apoiar. É eu, na minha zona, entender que há muitas pessoas que estão lá naquelas crises de consumo de álcool que encontramos em alguns bairros, e eu ser alguém que tem alguma influência ao nível local e que pode chamar aquelas pessoas de forma voluntária, sensibilizar, mudar do comportamento. O presidente nacional dos voluntários disse também que tem sensibilizado vários parceiros a fim de incentivarem estes jovens voluntários que muito fazem e sem esperar nada em troca. Por
sua vez, o secretário de Estado da Juventude e Emprego, Osvaldo Petersburg, que também participou da cerimônia e atividades, disse que está satisfeito pelo trabalho dos voluntários e destacou o jovem moçambicano que ganhou o Prêmio Internacional pelo trabalho de voluntariado. Estamos satisfeitos com aquilo que os moçambicanos têm estado a fazer pelo voluntariado e a voluntariarem-se. No entanto, apesar de estarmos satisfeitos, queremos mais e melhor. E por querermos mais e melhores, aproveitamos este momento para exortar aos moçambicanos a voluntariarem-se todos os dias pelo bem comum nacional de voluntariado. Quero destacar que este ano é especial para os voluntários moçambicanos, porque um jovem voluntário da província de Cabo Delgado, da cidade de Pemba, ganhou o Prêmio Internacional de Jovens Voluntários. Isso para nós como Moçambique é motivo de orgulho. Sua Excelência o Presidente da República já o felicitou e também estamos a felicitar este jovem e a todos os voluntários moçambicanos. Depois da deposição da coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos, o Conselho Nacional de Voluntários e convidados participaram da jornada de limpeza no Mercado Adelina, na cidade de Maputo. Voluntário há 7 anos, Evaristo, diz que o que lhe impulsionou a abraçar a causa é o fato de se tratar de um serviço nobre. É um serviço nobre, é um serviço que mata em algum momento ou contribui ao combate à ociosidade juvenil. Portanto, em algum momento também incentiva e impulsiona a juventude a poder contribuir com aquilo que tem como seu saber, de modo a que a sociedade, a comunidade em que aquele jovem, aquela pessoa adulta esteja inserida, possa contribuir com aquilo que é com seu amor, sua solidariedade, sua empatia, e também em algum momento contribui para a paz social naquela comunidade. O Conselho Nacional de Voluntariados conta com cerca de 150 organizações. Voluntariado, um serviço nobre. Passando agora para uma outra nota informativa, ainda na atualidade nacional, o Conselho Nacional de Combate ao SIDA e a Comissão Nacional dos Direitos Humanos assinaram nesta sexta-feira, na cidade de Maputo, um memorando de entendimento visando a defesa dos direitos dos grupos vulneráveis. No âmbito da assinatura do memorando entre o Conselho Nacional de Combate ao SIDA e a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Francisco Mbofana, secretário executivo do Conselho Nacional do Combate ao SIDA, afirma que a assinatura do memorando irá permitir a concretização das intenções escritas no seu plano estratégico concernente aos direitos humanos. Estamos satisfeitos como o Conselho Nacional do Combate ao SIDA em relação à assinatura desse memorando, e a nossa satisfação é ainda maior porque estamos a assinar o memorando 2 dias depois das celebrações do Dia Mundial de Luta contra o SIDA, que foi assinalado no 1º de dezembro, e este ano o lema das celebrações foi acabar com as desigualdades, acabar com o SIDA e acabar com as pandemias. E este lema tem razão de ser, porque nem toda a gente tem o mesmo risco de ter a infecção, mas também nem toda a gente tem o mesmo acesso aos serviços quando precisam. Então, as desigualdades são um dos elementos, um dos fatores que impulsionam a epidemia do HIV, tanto em termos de novas infecções, como em termos de mortes, porque há indivíduos que, vivendo com a doença, ou não têm acesso ao aconselhamento e à testagem para saber se tem a doença ou não, mas em outras situações, mesmo sabendo, às vezes o acesso aos serviços é muito complicado. E essas desigualdades, elas têm uma forte relação com os direitos humanos, porque o acesso aos direitos humanos, tal como é o acesso aos serviços, não é igual para toda a gente. E também
essa desigualdade em termos de resposta quando esses direitos forem violados, em termos de acesso a onde podemos queixar para vermos os nossos direitos repostos, também não é igual. Então, desigualdades e direitos humanos têm uma relação muito forte. Então, não haveria melhor momento para assinarmos um memorando quando estamos ainda a comemorar, a celebrar o dia 1 de dezembro. Mbofana ressaltou ainda que, trabalhando ao lado da comissão, vai longe em suas funções. Então, estamos também satisfeitos por isso, porque achamos que nós, trabalhando ao lado da comissão, podemos chegar longe. Não chegar longe só porque a comissão tem este mandato, mas também a comissão vai nos abrir algumas portas para que nós possamos, de fato, transformar esta resposta baseada em direitos humanos numa realidade. Por outro lado, Luís Bitoni, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, afirma que a deficiência em Moçambique é um dos obstáculos para a melhoria do ambiente dos direitos humanos. Este memorando vem exatamente formalizar esses 4 objetivos. E começamos da melhor maneira, porque neste momento já temos um pacote de $600 mil, que é para no próximo ano e depois do próximo executarmos os programas que vamos desenhar. Portanto, isso significa que é pouco, mas é um bom início para que não seja tudo no papel. E queremos que juntos também estejamos a fazer tudo para atrair mais recursos para esta causa que é muito importante. Como sabem, o nosso país, por causa de fatores históricos, guerras, incluindo também problemas de déficit alimentar, temos muita gente com deficiência. E isso significa que a deficiência em Moçambique é um dos obstáculos, não é, para, portanto, a melhoria do ambiente dos direitos humanos. Queremos que os direitos destas pessoas sejam observados para que eles vivam com dignidade no nosso país. Por isso, como presidente, como comissários, como técnicos, a comissão, no seu todo, está muito satisfeita por 2 instrumentos aqui assinados. O presidente, aproveitando a ocasião, faz um apelo. Com estas palavras, gostaria de apelar a todas as partes aqui envolvidas para que tudo façamos para transformar esses instrumentos formais em instrumentos materiais, instrumentos que tenham impacto para a nossa população, para as nossas comunidades e para todos aqueles que vivem neste país. Ressalta-se ainda que o memorando prevê, entre outros, a promoção, proteção e monitoria dos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV e SIDA e das populações-chave. Saímos para uma curta pausa, voltamos em breve com mais notícias. Mas antes, confira a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Na zona sul do país, para Maputo, prevê-se uma temperatura máxima de 33 graus Celsius, uma mínima de 23, Xai-Xai 35, mínima de 23, Inhambane 30 graus Celsius, uma mínima de 24. Na zona centro do país, céu limpo poderá caracterizar todas as cidades. Para Beira, prevê-se 32 de máxima e 23 de mínima, Chimoio 35, mínima de 20, Tete 42, mínima de 28 e Quelimane 36 e mínima de 24 graus Celsius. Já na zona norte do país, para Nampula prevê-se 37 de máxima e 21 de mínima, Pemba 28 de máxima, 24 de mínima e Lixinga vai registrar uma máxima de 30 graus Celsius e uma mínima de 17. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Então nós, como Organização da Mulher Moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo.
ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, diz que isto vai passar. Vai passar. Às vezes não passa. É mesmo o cancro da mama. Portanto, todos nós temos que fazer. E esse trabalhinho é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz. Diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mais vale prevenir do que remediar. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Estamos de volta à segunda parte do Telenotícias, uma vez mais, bem-vindo. Passamos agora a acompanhar a atualidade internacional em Seque. A crise social no Afeganistão está a ameaçar sonhos e carreiras das pessoas. A subida ao poder dos talibãs no Afeganistão veio acompanhada de incerteza a muitos níveis para jovens e idosos do país. Os estudantes universitários estão em anos-chave em termos de educação, mas a guerra e um novo regime dificultam sonhos e carreiras. E à medida que o inverno chega, o Afeganistão enfrenta uma outra ameaça, a fome. Os problemas econômicos por todo o país obrigam as pessoas a procurarem novas formas de subsistência. Em Kandahar, algumas pessoas agora colhem papoilas e trabalham no cultivo de ópio. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados não cessa os pedidos de apoio às dezenas de milhares de pessoas afegãs deslocadas. Do Afeganistão, vamos para Irão, onde registrou-se neste sábado uma forte explosão a testes com mísseis antiaéreos. A explosão teve lugar no sábado na região de Natanz, no centro do país. De acordo com o porta-voz do exército, Shahid Ahmad Roshan, um dos sistemas de mísseis de defesa foi testado para avaliar uma reação rápida a um possível ataque. Este teste do sistema de defesa antiaéreo acontece numa altura em que as negociações para salvar o acordo nuclear de 2015 foram retomadas após vários meses de estagnação. Os Estados Unidos acusaram o Irão de bloquear as negociações enquanto desenvolve o seu programa nuclear. Milhares de pessoas manifestaram-se neste sábado em diversas cidades da Sérvia contra um projeto de extração de lítio que dizem ser apoiado pelo governo, inclusive para a expropriação de terras a favor da empresa promotora a Rio Tinto. Os protestos duraram cerca de 2 horas e manifestaram-se sobretudo em bloqueios de estradas e autoestradas, provocando engarrafamentos e levando à ocorrência de confrontos entre ativistas e pessoas afetadas pelos bloqueios. Os manifestantes acusam o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, e o atual governo de terem alterado recentemente 2 leis para alegadamente beneficiar a Rio Tinto. A empresa tem em mãos praticamente desde 2006 um projeto para extração de lítio que poderá implicar um investimento de 2,1 mil milhões de euros na Sérvia. Este foi o segundo protesto a nível nacional, organizado por grupos ecologistas, com o apoio de diversos partidos da oposição. Os manifestantes exigem a retirada das novas leis, sobretudo aquela que dizem facilitar as expropriações de terras a favor da Rio Tinto. Desta vez, houve menos incidentes, mas ainda assim, os já referidos confrontos entre manifestantes e pessoas por causa dos bloqueios de estradas que as autoridades dizem ter sido ilegais.
Várias cidades da Europa protestam contra restrições para conter a nova variante da pandemia da Covid-19. O cansaço em relação às medidas sanitárias levou a protestos em várias cidades na Europa neste sábado contra as restrições para conter a Covid-19. Nos Países Baixos, milhares de pessoas marcharam pela cidade de Utrecht contra o confinamento parcial imposto há 3 semanas, que inclui o encerramento de bares, restaurantes e locais públicos às 17 horas. As taxas de infecção diminuíram esta semana, porém continuam perto de níveis recorde. Outra manifestação em Viena, na Áustria, pelo 3º fim de semana consecutivo, numa altura em que o país está em confinamento parcial desde 22 de novembro. O protesto reuniu 40.000 pessoas, de acordo com a polícia. Em Barcelona, Espanha, os manifestantes reuniram-se para protestar contra a recente entrada em vigor do passe sanitário. Passa a ser obrigatório no acesso a restaurantes, bares, ginásios e hospitais. E na França, foi a vez dos profissionais de saúde se manifestarem nas ruas de Paris, não contra as medidas sanitárias desta vez, porém para defender o sistema público de saúde. Denunciaram a falta do pessoal, a falta de camas e más condições de trabalho nos hospitais que levam a contínuas demissões. Saímos a mais uma breve pausa, voltamos já. O coronavírus é um inimigo invisível. Contudo, usando corretamente as medidas de prevenção, é possível vencermos esta pandemia. Juntos, somos capazes. Fique em casa. O estigma e a discriminação podem fazer com que as pessoas infectadas pela Covid-19 escondam a doença ou não tenham acesso aos serviços de saúde. Não discrimine a pessoa infectada e encoraje-a à adoção de medidas de prevenção. O uso da máscara, o distanciamento social e a lavagem das mãos devem constituir o dia a dia de todos nós. Proteja a si e a sua família. Seja um educador sanitário. Juntos, podemos vencer a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19! O uso de máscaras nos transportes públicos é obrigatório. E se cada um fizer a sua parte, ficaremos todos seguros. O uso das luvas é recomendado apenas aos profissionais de saúde e aos cuidadores de pessoas doentes. Fique em casa, por nós e por você. Vivemos um momento crítico em que cada um de nós é chamado a contribuir. Fique em casa e proteja a si e a sua família. Pai e mãe, estamos num período de luta contra a pandemia da Covid-19. Não se esqueça de levar a sua criança ao peso e à vacinação na unidade sanitária. As unidades sanitárias estão prontas para garantir a segurança dos seus utentes. Sempre que as visitar, cumpra com as medidas de prevenção. Juntos contra a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19! Estamos de volta à terceira parte do Telenotícias. Vamos acompanhar uma notícia nacional que dá conta que um membro da Associação dos Jovens Técnicos com Deficiência, Nuno Macamo, diz que em Moçambique o nível de requisição de pessoas com deficiência para o mercado do trabalho ainda é muito reduzido. Decorreu neste domingo uma corrida inclusiva com o objetivo de que as pessoas com deficiência mostrassem suas habilidades e capacidades e, acima de tudo, sensibilizá-las sobre os seus direitos. Falando à FTV, o coordenador executivo da FAMOD, Fórum da Associação Moçambicana das Pessoas com Deficiência, Clodoaldo Gastiano, disse que as atividades alusivas às comemorações da data iniciaram a 2 de dezembro. Celebramos esta Semana do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
e queremos nesse dia lembrar que o nosso país ainda não tem uma lei sobre as pessoas com deficiência e tem que fazer todo o esforço para conseguir fazer essa lei ser aprovada. Nós começamos no dia 2 de dezembro com a assinatura de contratos de financiamento com a União Europeia. No dia 3 de dezembro houve o lançamento da Estratégia de Educação Inclusiva. No dia 4 de dezembro, ontem, fizemos uma mesa redonda com os deputados da terceira Comissão da Assembleia da República, onde discutimos as estratégias para garantir que a Convenção sobre as pessoas com deficiência seja aprovada e, acima de tudo, que tenha em consideração os padrões de direitos humanos. E hoje estamos aqui a celebrar com os nossos colegas o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Para Nuno Macamo, membro da Associação dos Jovens Técnicos com Deficiência que trabalham na área de educação inclusiva e formação técnico-profissional para pessoas com deficiência e pessoas carenciadas, diz que o nível de requisição das pessoas com deficiência para o mercado de trabalho ainda deixa a desejar. Portanto, o nível da requisição, não é, e o nível acadêmico, não é, da pessoa com deficiência em Moçambique ainda deixa a desejar, não é, muito mais porque as pessoas com deficiência só para dar algum exemplo, sofrem de cárcere privado, não é? Sim, porque não são divulgadas, essas pessoas não são tiradas para fora, não são levadas à escola, não é? E que também o país em si ainda não está preparado, não é, para o efeito. Mas, para resumir, a pessoa com deficiência tem tido muita dificuldade, não é, para engrenar a escola. Vencedora no segundo lugar da corrida, Cacilda Machanganhe diz se sentir orgulhosa e foi movida pela vontade de mostrar aos demais que também é capaz. A minha deficiência é física e para poder andar tem que usar as próteses. Eu queria mostrar às pessoas que sou capaz e não depender de alguém e não depender, mesmo as pessoas discriminarem-me, mas eu lutando e indo em frente. Obrigada. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é celebrado a 3 de dezembro e em Moçambique ainda não há uma lei que rege pelas pessoas com deficiência. Com essa nota passamos a acompanhar a taxa cambial. O euro custa 71 meticais e 37 centavos a compra e 72 meticais e 8 centavos à venda. O dólar custa 63 meticais e 20 centavos a compra e 64 meticais e 46 centavos à venda. O rand custa 3 meticais e 98 centavos a compra e 4 meticais e 6 centavos à venda. A libra custa 83 meticais e 89 centavos a compra e 85 meticais e 56 centavos a sua venda. E desta forma chegamos ao fim do nosso Telenotícias de hoje, domingo 5 de novembro de 2021. Assim, caro telespectador, gratos pela preferência. Boa noite, até amanhã.